Todavia, não comentou o anúncio feito, mas saiu daquela cidade sem receber 1 centavo sequer pelo seu árduo trabalho. E parece-me que foi ele mesmo quem pagou sua conta no hotel onde se hospedara. A parte da biografia de Dwight Lyman Moody, que trata dos primeiros anos do seu ministério, está repleta de proezas feitas na carne. Mencionamos aqui apenas uma, isto é, o fato de Moody ter feito 200 visitas em um só dia. Ele mesmo, mais tarde, se referia àqueles anos como uma manifestação de zelo, mas sem entendimento, acrescentando: há, contudo, muito mais esperança para o homem com zelo e sem entendimento do que para o homem de entendimento sem zelo. Rompeu a tremenda guerra civil e Moody chegou com os primeiros soldados ao acampamento militar, onde armou uma grande tenda para os cultos. Depois, juntou dinheiro e levantou um templo onde dirigiu 1.500 cultos durante a guerra. Uma pessoa que o conhecia assim comentou sua ação. Moody precisa estar constantemente em todos os lugares, dia e noite, nos domingos e em todos os dias da semana, orando, exortando, tratando com os soldados acerca das suas almas, regozijando-se nas oportunidades abundantes de trabalhar no grande fruto ao seu alcance por causa da guerra. Depois de findar a guerra, dirigiu uma campanha para levantar em Chicago um prédio para os cultos, com capacidade para 3.000 pessoas. Quando, mais tarde, esse edifício foi destruído por um incêndio, ele e 2 outros iniciaram nova campanha, antes de os escombros haverem esfriado, para levantar novo edifício. Trata-se do Farwell Hall II, que se tornou um grande centro religioso em Chicago. O segredo desse êxito foram os cultos de oração que se realizavam diariamente, ao meio-dia, precedidos por 1 hora de oração de Moody, escondido no vão debaixo da escada. No meio desses grandes esforços, Moody resolveu, inesperadamente, fazer uma visita à Inglaterra. Em Londres, antes de tudo, foi ouvir Spurgeon pregar no Metropolitan Tabernacle. Já tinha lido muito do que o príncipe dos pregadores escrevera, mas ali pôde verificar que a grande obra não era de Spurgeon, mas de Deus, e saiu de lá com uma outra visão. Visitou George Miller e o orfanato em Bristol. Desde aquele tempo, a autobiografia de Miller exerceu tanta influência sobre ele como já o tinha feito O Peregrino, de Bunyan. Entretanto, nessa viagem, o que levou Moody a buscar definitivamente uma experiência mais profunda com Cristo foram as palavras proferidas por um grande ganhador de almas de Dublin, Henrique Varley. O mundo ainda não viu o que Deus fará com, para e pelo homem inteiramente a ele entregue. Moody disse consigo mesmo. Ele não disse por um grande homem, nem por um sábio, nem por um rico, nem por um eloquente, nem por um inteligente, mas simplesmente por um homem. Eu sou um homem, e cabe ao homem mesmo resolver se deseja ou não consagrar-se assim. Estou resolvido a fazer tudo o possível para ser esse homem. Apesar de tudo isso, Moody, depois de voltar à América, continuava a se esforçar e a empregar métodos naturais. Foi nessa época que a cidade de Chicago foi reduzida a cinzas no pavoroso incêndio de 1871. Na noite em que teve início a tragédia, Moody pregou sobre este tema. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Ao concluir seu sermão, ele disse ao auditório, o maior a que pregara em Chicago: Quero que leveis esse texto para casa e nele mediteis bem durante a semana. No domingo vindouro iremos ao Calvário e à cruz e resolveremos o que faremos de Jesus de Nazaré. Moody declarou mais tarde: Como errei! Não me atrevo mais a conceder 1 semana de prazo ao perdido para decidir sobre a salvação. Se perderem, serão capazes de se levantar contra mim no dia do juízo. Lembro-me bem de como Sankey cantou e como sua voz soou quando chegou à estrofe de apelo. O Salvador chama para o refúgio. Rompe a tempestade. Breve vem a morte. Nunca mais vi aquele auditório. Ainda hoje desejo chorar. Prefiro ter a mão direita decepada a conceder ao auditório
uma semana para decidir o que fará de Jesus. Muitos me censuram dizendo: Moody, o senhor quer que o povo se decida imediatamente. Por que não lhe dá tempo para consultar? Tenho pedido a Deus muitas vezes que me perdoe por ter dito naquela noite que podiam passar 8 dias para considerar. Se Ele poupar minha vida, não farei de novo. O grande incêndio rugiu e ameaçou durante 4 dias, consumindo Farwell Hall, o templo de Moody e a sua própria residência. Os membros da igreja foram todos dispersos. Moody reconheceu que a mão de Deus o castigara para o ensinar, e isso tornou-se para ele motivo de grande regozijo. Foi a Nova York a fim de granjear dinheiro para os flagelados do sinistro. Acerca do que se passou, ele mesmo escreveu: Não sentia o desejo no coração de solicitar dinheiro. Todo o tempo eu clamava a Deus pedindo que me enchesse do seu espírito. Então, certo dia, na cidade de Nova York, que dia! Não posso descrevê-lo, nem quero falar no assunto. É a experiência quase sagrada demais para ser mencionada. O apóstolo Paulo teve uma experiência acerca da qual não falou por 14 anos. Posso apenas dizer que Deus se revelou a mim e tive uma experiência tão grande do seu amor que tive de rogar-lhe que retirasse de mim sua mão. Voltei a pregar. Os sermões não eram diferentes. Não apresentei outras verdades. Contudo, centenas se converteram. Não quero voltar para viver de novo como vivi outrora, nem que eu pudesse possuir o mundo inteiro. Acerca dessa experiência, um de seus biógrafos acrescentou: O Moody, que andava na rua, parecia outro. Nunca jamais bebera mosto. Mas então conhecia a diferença entre o júbilo que Deus dá e o falso júbilo de Satanás. Enquanto andava, parecia-lhe que um pé dizia a cada passo, glória, e o outro respondia, aleluia. O pregador rompeu em soluços, balbuciando, ó Deus, constrange-nos a andar perto de ti para todo sempre. Sobre o mesmo acontecimento, ainda outro escreveu o seguinte: O fruto da sua pregação tinha sido pequeno. Angustiado em espírito, ele andava pelas ruas da grande cidade de noite, orando. Ó Deus, unge-me com teu espírito. Deus ouviu e concedeu-lhe lá mesmo na rua aquilo por que rogava. Sua vida anterior era como se experimentasse puxar água de um poço que parecia seco. Fazia funcionar a bomba com toda a força, mas tirava muito pouca água. Agora, Deus fez sua alma como um poço artesiano, onde nunca falta água. Assim, chegou a compreender o que significam as palavras: a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que mana para a vida eterna. O Senhor supriu dinheiro para Moody construir um edifício provisório para realizar os cultos em Chicago. Era de maneira rústica, forrada de papel grosso para evitar o frio. O teto era sustentado por fileiras de estacas colocadas no centro. Nesse templo provisório, realizaram-se os cultos durante 3 anos no meio de um deserto de cinzas. A maior parte do trabalho de construção fora feita pelos membros que moravam em ranchos ou mesmo em lugares escavados por debaixo das calçadas das ruas. Ao primeiro culto, assistiram mais de 1.000 crianças com seus respectivos pais. Esse templo provisório serviu de morada para Moody e Sankey, seu evangelista cantor. Eram tão pobres como os outros em redor, mas tão cheios de esperança e gozo que conseguiram levar muitos a Cristo e se tornarem ricos, apesar de nada possuírem. Onda após onda de avivamento passou sobre o povo. Os cultos continuavam dia e noite, quase sem cessar, durante alguns meses. Multidões choravam seus pecados, às vezes dias inteiros, e no dia seguinte, perdoados, clamavam e louvavam em gratidão a Deus. Homens e mulheres até então desanimados participavam do gozo transbordante de Moody, transformado pelo batismo do Espírito Santo. Não muito depois de haver construído o templo permanente, com assentos para 2.000 pessoas e sem endividar-se, Moody fez a sua segunda viagem à Inglaterra. Nos primeiros cultos que realizou nesse país, encontrou igrejas frias, com pouca assistência, e o povo sem interesse nas suas mensagens.
mas a unção do Espírito que Moody recebera nas ruas de Nova York ainda permanecia na sua alma, e Deus o usou como seu instrumento para um avivamento mundial.